Olá, meu colega advogado, minha colega advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. Como você já sabe, no nosso espaço, nós sempre trazemos personalidades do mundo jurídico para interagir com você, advogado, advogada, você, cidadão, você que nos acompanha pelo site da OAB, o site da CARJ, os nossos programas pelo YouTube, você aqui é sempre bem-vindo. E hoje nós estamos em datas muito especiais, porque nós estamos na semana de festejarmos o Dia da Consciência Negra e também para nós da OAB aqui do Rio de Janeiro, nós estamos diante de um marco muito importante. Eu estou aqui com dois convidados muito especiais. Eu estou aqui com o doutor Gustavo Proença, ele que é doutor em Direito pela UERJ e professor de Direito Constitucional, e também a doutora Mônica Alexandre Santos, ela que é secretária adjunta da OAB do Rio de Janeiro e vice-presidente da CAT, que é a Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas. E o nosso programa hoje é um programa, como eu disse a vocês, que tem marcos muito importantes. Eu queria salientar que a doutora Mônica é a primeira mulher negra a compor a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro, numa posição mais relevante do que outras mulheres já ocuparam na nossa instituição, e mulheres negras. Eu queria começar com ela. Doutora Mônica, queria que a senhora falasse um pouco desse momento que a gente está vivenciando no Brasil na advocacia, o que representa a sua entrada, a sua ida para a direção da nossa entidade de classe. Tudo bom, Zé, Gustavo? Um beijo no coração de vocês. Primeiro, eu quero agradecer, tá? A minha palavra sempre é de gratidão. Zé, eu vejo isso como sendo um avanço muito grande dentro do sistema OAB e dentro mesmo do próprio processo democrático em que nós estamos vivendo. Isso daí por quê? Por conta da questão da pluralidade, né? O avanço, né? Houve uma discussão muito grande do Conselho Federal, essa briga, né? Digamos assim, mas essa discussão foi provocada por nós, mulheres, né? E conseguimos a questão da paridade e avançamos. Neste avançar, no sistema atual da OAB, nós conseguimos a inclusão, né, que está dizendo, de cotas, né, de negros e pardos de 30% e na paridade 50%. É claro que isso daí foi feito um estudo em que foi percebido que o número de mulheres advogadas é muito maior que o número de homens, né, advogados. Então, isso daí foi uma conquista muito importante para nós, mulheres, né, advogadas, e nós, mulheres negras, e homens negros e pardos também. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí vem todo o processo, né? Vem toda a discussão dentro do Conselho Federal, e isso daí não foi devidamente implementado, não há uma obrigatoriedade, mas sim como eu posso dizer, as pessoas os presidentes não têm a obrigatoriedade de adotar a questão das cotas, da inclusão de negros e pardos no sistema OAB. Então, ficou a critério de cada seccional. E o nosso presidente, Luciano Bandeira, muito atento e muito sensível às questões nossas, né, tanto de mulheres quanto de negros, ele avançou, né, nesse processo eleitoral que se deu no último dia 16, em incluir negros e pardos na diretoria e no conselho. Eu estou muito feliz de ter sido chamada, de ter sido convidada pela diretoria, né, atual diretoria, de participar, né, na gestão de 2022 da diretoria do sistema OAB. E isso daí tem uma relevância muito grande para nós que militamos, né,
em movimentos sociais, que a representatividade disso daí que é muito grande. E eu vejo isso também como uma responsabilidade também, né? Que nós sempre tivemos. Eu sou advogada há mais ou menos 30 anos, atuando na área trabalhista. Eu sou sócia do escritório Cortez Advogados, a AJS, trabalho com assessoria jurídica para sindicato. A minha advocacia sempre foi voltada para a advocacia social, por isso que eu sou também vice-presidente da ACAT, e eu já faço parte como conselheira da ordem já há 3 mandatos. Então, isso tudo vem, assim, para mim, uma consagração, entendeu? E um festejo para a democracia, para o nosso processo democrático aqui no estado do Rio de Janeiro, de eu estar compondo, de eu ser, assim, ter sido agraciada, em ter sido chamada, em ser a primeira mulher negra a compor o sistema de diretoria da OAB. Doutor Gustavo, demorou bastante também, né? Porque a questão toda é que nós temos no nosso país o racismo estrutural, que é uma expressão que é muito colocada assim, de uma forma acadêmica, né? Mas como o nosso programa ele chega para muitas pessoas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. O que é esse racismo estrutural? Como é que isso atinge, por exemplo, as instituições de classe como a nossa, que acaba reproduzindo muito desse racismo estrutural? Oi. Olá, José Fernandes, Mônica. Então, realmente, pegando aqui o gancho da doutora Mônica, é uma alegria, é uma felicidade a gente vê-la nessa posição. A OAB do Rio de Janeiro está fazendo 91 anos e demorou realmente, José Fernandes, como você disse, demorou muito, né, a ter uma mulher na diretoria, uma mulher negra nessa posição de destaque. E temos mais pessoas negros, negras, pretos e pardos no Conselho. Realmente um grande avanço. Bom, em relação ao racismo estrutural, é uma expressão que vem sendo difundida, está caindo na coloquialidade, o que é muito bom, mas ela vem realmente a partir de uma reflexão dentro da teoria social do estruturalismo, que entende que a sociedade possui certas estruturas básicas de organização e de reprodução da vida social. Ora, essas estruturas básicas podem ser identificadas como a economia, como a política e também o direito. Ora, a economia, com a divisão de classes, quer dizer, desde a teoria marxista, pós-marxista, de Weber, com distinção de status, um grande percurso acadêmico para isso. A política, quando a gente debate o poder, efetivamente, que é exatamente o que estamos falando aqui, e o direito, quando a gente fala sobre a formação das leis, ou seja, a criação, a tríade normativa, né? A criação do direito, interpretação do direito, a hermenêutica jurídica e a aplicação. Ora, o direito... Então, assim, essas são as estruturas, entendendo que essas são estruturas básicas da sociedade, todas elas são permeadas pelo racismo. O que significa dizer isso? E aí é bom que a gente aproveite esse espaço para deixar bastante mais claro e trazer um pouco mais de luz para esse debate. Significa que na formação, na gênese da sociedade brasileira, estava lá o racismo. Ou seja, estava lá a divisão dos seres humanos em estoques raciais e a concepção de que haveria uma certa hierarquia valorativa entre esses diversos estoques raciais. Ora, se isso está na gênese da formação social, tudo que vem daí acaba contaminado por esse processo, que é um processo ideológico. Sim, doutor Gustavo.
Pois não. Só para colocar mais uma cunha aqui no nosso debate, nessa sua fala, depois quero passar para a doutora Mônica. Isso a gente pode ver, por exemplo, na reprodução da violência policial. A OAB tem ficado muito atenta, a nossa ordem aqui do Rio de Janeiro, com essa questão específica, né? Que nós percebemos, por exemplo, em vítimas de reconhecimento facial, de supostos crimes que não cometeram. Enfim, isso está dentro desse contexto que o senhor está falando, e isso, de fato, é um resultado concreto dessa situação, podemos dizer assim, subjetiva, nessa estrutura da formação das consciências? Pois como é uma ideologia, ou seja, faz parte de um ideário, né? O racismo faz parte de um ideário. Esse ideário diz, olha, as pessoas são divididas em estoques raciais e há uma hierarquização valorativa, ou seja, eu atribuo valor a esses estoques. Então, do melhor para o pior, do mais valorizado ao menos valorizado, do mais belo ao mais feio, do mais gostoso ao ruim. Enfim, porque o ser humano é um ser valorativo, né? A gente está aqui... Você pode olhar um dia disso ensolarado, a gente está aqui no Rio de Janeiro, vê um dia disso e fala, nossa, que dia maravilhoso. O que tem de maravilhoso? É o Sol, é um astro. Se você perguntar para um astrônomo, né, o que é de maravilhoso em um dia de sol ou uma noite de lua? Nada. Agora, se você perguntar para o poeta, ele vai dizer que a lua é romântica. Ou seja, o ser humano é um ser valorativo. A gente, aqui no Rio de Janeiro, achamos maravilhosos os dias ensolarados, porque ficamos mais alegres. Enfim, o ser humano é assim. E, ora, é uma questão cultural. E, por conta disso, como a gênese da sociedade brasileira é uma gênese, ou seja, é uma origem baseada nesse racismo, é essa atribuição diversa de valores. Ora, o sistema de justiça, que aí está no campo do direito, né? Eu falei economia, política, poder e direito, o sistema de justiça criminal, mais especificamente, que está dentro do ramo do direito, não está imune a isso, pelo contrário, ele age na própria gênese, na própria criação, né, da polícia. A polícia militar, por exemplo, no Rio de Janeiro, ela nasce como a guarda do Império, como que tinha o objetivo de caçar negros que tinham escravizados que fugiam. Ela nasce com esse propósito, de capturar pessoas negras que eram escravizados, que fugiam e trazer de volta para os engenhos, para os seus senhores. Ora, a questão não é pessoal, mas essa ideologia, isso aí fica no imaginário, fica na própria formação estrutural do sistema repressivo. Ora, se a gente pegar a abolição em 13 de maio lá de 88, ora, existia, não foi um ato, né? Não foi uma canetada. Foi toda uma conjuntura política e social que levou à abolição. Ora, as elites brasileiras, percebendo que isso já iria acontecer, porque era irreversível que acontecesse, o que eles fizeram? Criminalizaram algumas expressões da cultura tipicamente negra, como a capoeira, por exemplo. A capoeira passou a se tornar crime no Código Penal de então, antes da abolição. Ou seja, já preparando um terreno para, olha, se o Estado não vai mais, se os senhores, melhor dizendo, se os senhores não vão mais controlar a população negra, o Estado tem que controlar de alguma forma. Então, você criminaliza a capoeira, por exemplo, e criando o crime de vadiagem. Ô, Gustavo, deixa eu voltar aqui para a doutora Mônica. O nosso papo aqui, enfim, ele é muito profundo, né? Ele tem muitas complexidades. E a gente agarra aqui no nosso papo, que a gente vai até amanhã e ainda vai faltar assunto para a gente abordar. Então, mas eu queria dividir um pouquinho, jogando aqui para a doutora Mônica. Dentro desse contexto, doutora Mônica, tem uma novela agora da Rede Globo, que é vista pelo Brasil inteiro. Tem um personagem lá chamado assim, A Preta. Algumas pessoas têm feito muitas críticas à abordagem, como essa questão da época da escravidão é tratada, inclusive, pela literatura, meios de comunicação, porque, de um certo modo, há um abrandamento da tragédia, né? Segundo a ótica dessas pessoas. Eu queria a sua opinião. De fato, isso ajuda, atrapalha, isso diminui a consciência crítica? Qual é a tua opinião sobre esse tipo de
de crítica e de observação que se tem sobre obras literárias, obras dramatúrgicas? Bem, Zé Fernandes, essa novela, eu não acompanho muito essa novela, não. Mas, assim, umas pinceladas, assim, que eu inclusive, ainda não vi esse personagem. Mas, pela a questão que eu vou passar aqui, cultural e a questão pessoal, eu não vejo isso daí de uma forma muito legal, não. Eu vejo isso de uma forma muito romantizada. Eu vou até pegar um pedaço da novela que eu já assisti, que é o romance do ex-escravizado com uma senhora branca que fez medicina, que não poderia ser médica à época. Isso, para mim, aquilo nunca existiu. É uma ficção tão fora da realidade que eu fico assim, gente, que produto eles estão preparando para que seja vendido para essa juventude? Entendeu? Porque isso não existe. Essa coisa da Sinhá e tal, se envolver romanticamente com um ex-escravizado, não havia hipótese alguma naquela época. Como não há até hoje. Nós, mulheres pretas, sofremos isso na pele o tempo inteiro. Tem uma fala de algumas mulheres que já escreveram sobre isso, que é a solidão da mulher preta. E a solidão da mulher preta não se consiste só em não ter um companheiro, se consiste em não ter um anteparo, de não ter uma família, entendeu? Então, é um conjunto de coisas, de ter uma família solo, ela ser arrimo de família, que é o que acontece com a maioria de nós, entendeu? Quando nós chegamos, alcançamos alguma posição de destaque, entendeu? Você é arrimo de família, porque primeiro para ter a mobilidade social, é como o Gustavo estava dizendo, entendeu? Então, para você ter a mobilidade, você tem que fazer isso como? Estudando. Você colocou a questão da violência policial com os negros, o reconhecimento facial, que é outra, para mim, de uma inconstitucionalidade tremenda. Entendeu? A pessoa vem com uma fotinha de Facebook ali, ou de onde for, você é parecido. Claro que a maioria de nós negros somos parecidos uns com os outros, porque a maioria de nós somos parentes, porque viemos do mesmo tumbeiro, escravizado. Às vezes tem uma fala nossa, o Gustavo sabe disso, que às vezes a gente nunca viu um colega negro e tal, e a gente tem uma afinidade, uma simpatia, fala, poxa, às vezes a gente até diz, parece que você é da minha família e tal. Eu já digo, os nossos ancestrais já eram no mesmo tumbeiro, porque não tem outra. Então, todo mundo tem um fenótipo muito parecido. Então, qualquer um de nós podemos ser reconhecidos, entendeu? Pelo reconhecimento facial, por qualquer delito que eu valha, se a pessoa ter, sabe, nenhum acompanhamento, sem nenhum processo legal, sem nada. É aquilo ali e a pessoa é encarcerada. Sim, eu quero complementar só, que esses programas, esses softwares de reconhecimento facial, né, o mais famoso deles, o criador, ele falou, olha, eu criei testando em mim, ele é branco, e eu testei nos meus amigos, que são brancos. Então, ele não reconhece especificidades de rosto de pessoas negras e nem asiáticos. Então, ele realmente confunde. Ele não tem elementos, né? E isso está sendo debatido, né, no direito digital como racismo algorítmico. Ou seja, o algoritmo daquele software, ele simplesmente não tem instrumentos, não foi alimentado com informações suficientes de rostos de pessoas negras. E aí, claro, se o software não tem essa informação prévia,
ele não cria nada, ele reproduz o que ele tem. E é um racismo. Então, é um racismo algorítmico que nada mais é do que o velho racismo estrutural, o mesmo racismo, agora também na versão digital, na versão 4.0. Meu amigo, isso para mim está sendo uma novidade. Eu nunca tinha ouvido falar em chip racista. Pois é, porque não é o chip, né? É a programação que foi feita para ele, né? Mas, doutora Mônica, eu queria passar de novo para a senhora o seguinte, pelo seu comentário de 30 anos na advocacia. A gente está vivendo no Brasil um momento de muito conservadorismo dentro das instituições, e isso dentro do Poder Judiciário, Ministério Público. A gente tem visto posturas aí absolutamente incompatíveis com a modernidade, com a integração entre as pessoas, a harmonia, enfim. Isso é perceptível também por uma mulher negra dentro da advocacia, quando a senhora está no fórum, está lidando com as pessoas de uma maneira geral, ou a gente está avançando? O mundo de 30 anos atrás é bem diferente do mundo de hoje. Na sua avaliação, piorou, melhorou, estamos na mesma coisa? Olha só, Zé Fernandes, primeiro eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou tão velha assim. Bem. Mas eu comecei muito jovem. A segunda coisa que eu quero colocar aqui é que o doutor Gustavo também foi meu colega de época de faculdade. Então, ele está com cabelo branco, eu não, porque eu pinto. Só para descontrair um pouco. Tá. Mas, veja bem, Zé, há 30 anos atrás, a advocacia era muito diferente. Eu vejo isso assim, né? Outro dia eu participei de um programa pela OAB Jovem chamado Trajetórias, e tinham vários colegas meus contemporâneos daquela época que eu comecei a contar como é que era o dia a dia no foro e tal, o nosso dia a dia, as pessoas interagindo ali e tal. Bem, eu vou dizer para você o seguinte, eu comecei estagiando nesse escritório onde me tornei sócia, tá? Então, a minha trajetória sempre foi ligada ao direito do trabalho. E a advocacia trabalhista, há uma especificidade que nós nos conhecemos e nós nos tornamos amigos. Parece que é uma família, todos nós nos conhecemos, todos nós, claro, temos os debates, as discussões acaloradas e tal, mas o nosso dia a dia é de uma convivência bem unida, bem assim, agregadora. E, assim, dentro desse espectro, né, que você está me perguntando, é claro que eu não vou dizer assim, não, foi tudo muito fácil, foi tudo uma maravilha. Claro que eu passei por situações de preconceito, entendeu? Tanto quanto mulher, quanto negra. Às vezes, o que acontece? Eu tenho uma coisa que eu ia até complementar, Gustavo, que é a questão do racismo institucional, que é aquela coisa que é a memória que é passada de geração em geração. Para nós, mulheres pretas, nós sofremos isso porque a primeira coisa que vê é o visual, é o estereótipo. Então, as mulheres negras têm as ancas mais largas, que é a bunda e tal, os peitos mais fartos. Então, isso no imaginário masculino, principalmente porque a advocacia, há 30 anos atrás, era uma advocacia predominantemente masculina, então isso daí já chama atenção. Já chama atenção, você é isso, é aquilo, enfim, não vou ficar dizendo que eu já, ou repetindo que eu já ouvi. Consegui superar isso como? Através do trabalho. Mas claro que isso chateia muito, porque você não é um objeto, você não é uma coisa, e isso vem do imaginário antigo. Por que eu estou falando isso? Porque, como na maioria, tanto os advogados quanto os juízes desembargadores, em sua maioria, são brancos. Então, o imaginário de ver uma mulher preta ali, naquela época, eu tinha 20 e tantos anos e tal, estava inteirona, então... Que isso?
Continua muito bonito. Tá E ótimo, aí, que eu estou isso. fazendo propaganda minha. Mas eu sempre fui muito brincalhona assim, Zé Fernandes. Então, como eu consegui, eu percebia isso daí, e como é que eu me desviava disso? Através de uma fala jocosa. Eu não entrava diretamente no enfrentamento, mas através de uma fala jocosa, eu me autoprotegia. Era o jeito que eu tinha para poder me proteger, Uma entendeu? E estratégia. alcançar os meus objetivos, que eu ia lá para despachar um processo, eu ia lá para fazer uma audiência, entendeu? Então, eu não estava ali, entre aspas, me vendendo, à venda, me apresentando, entendeu? Já tive situações de eu ir numa sexta-feira, ir de calça jeans para o fórum e não pode entrar de calça jeans e tal, não sei o quê. Então, são várias coisas que a gente vai vivendo e vai passando, e aí eu fui. E aí você passa num processo de adaptação. Ou seja, eu não deixo de ser a Mônica, eu sou a Mônica. Isso que vocês estão vendo aqui, Gustavo, sabe? Eu sou assim o tempo todo. Às vezes as pessoas até acham, você brinca muito e tal. Não é. Eu acho que a gente tem que lidar com o mundo de uma forma mais agregadora e com empatia. Então, esse tipo a minha fala, gente, vão ter pessoas que não vão gostar e tal, mas eu também não estou preocupada com isso, porque o dia a dia que eu vivi há 30 anos atrás é muito diferente. Por quê? Voltando à sua pergunta, porque tinha essa dificuldade, nós tínhamos menos proteção, prerrogativas eram uma coisa assim muito distante, ninguém gostava de brigar com o juiz, isso até hoje acontece, entendeu? Eu já entrei com reclamação correcional contra juízes, entendeu? E tal. Enfim, dentro da técnica, dentro da minha estrutura de trabalho, de conhecimento, todas as fases que eu me sentia aviltada, eu soube combater através do conhecimento técnico. E aí Sim. é que vem a diferença que eu vejo hoje em dia. Hoje em dia, com a tecnologia, tudo a gente encontra na internet. Antigamente a gente vivia, né, Gustavo, em biblioteca, lendo. Eu lia Diário Oficial para ver a publicação do advogado, entendeu? Para ver os prazos e tal. Hoje em dia tem programa na internet que você joga a data da publicação, ele já diz para você quando termina o seu prazo e tal. Enfim, eram fichas, era um trabalho mais árduo, penso eu. Mas eu acho que era mais gratificante. Sim. Porque você se debruçava, você pesquisava, você discutia mais. Porque agora temos hoje em dia, entre aspas, né, para o bem ou para o mal, o doutor Google. O doutor Google faz praticamente tudo. E tem uma outra situação também, e eu falo isso, Zé Fernandes, porque isso daí é uma forma de precarização da advocacia. Por que eu estou falando isso? Quando você tem essas ferramentas que te dão muita acessibilidade, eu ainda sou do tempo que eu gosto de livro, aqui é cheio de livro. Eu não consigo ler, eu tenho aquele coisinha, mas eu não leio, tenho que estar ali folheando e tal. Então, quando você lê um livro, eu penso assim, você começa a abstrair mais o seu pensamento e você se envolve integralmente naquilo, você se concentra mais naquilo e eu acho que você acaba tendo um aprendizado maior. Sim. E por conta daí vem a questão de ensino, eu advogo para sindicato de professores do município do Rio de Janeiro, então vem a questão de ensino, que é a precarização mesmo, que as aulas de direito, desde lá atrás, era custo-giz, então o curso mais barato que se tinha nas faculdades na minha época, era direito, contabilidade e administração. Aí o direito ficou mais restrito depois das provas, né? Tivemos que fazer
as provas para ingressar na OAB, para ter a carteira e tal, isso daí foi afinalando. E Sim. o pior de tudo, que a maioria dessas pessoas que são egressas desse método de ensino novo, eu vou dizer de 15 anos para cá, são negros. Sim. Mônica, eu vou nós agarramos aqui na prosa, como eu falei aqui, a gente vai indo embora e não para, né? Mas eu falo muito, né? Eu não deixo nem o Gustavo falar, ele fica olhando. Eu queria retomar aqui, voltando para o doutor Gustavo, ainda na questão racial especificamente, né? O fato de termos agora cotas para OAB aqui do Rio de Janeiro, e também Conselho Federal, enfim, é uma forma também de nos educar enquanto classe, nos educar enquanto sociedade, em dar exemplos. Isso acaba ajudando a que a população, a sociedade tenha uma compreensão mais atenta em relação à questão racial do nosso país? Sem dúvida, Fernando, você colocou muito bem. Educar, inclusive, o nosso olhar. Educar o olhar. A dona Mônica estava dizendo, olha, poxa, uma mulher negra chegava para despachar com o juiz, não era vista como uma profissional que estava, há 30 anos atrás, né? Não era uma profissional que estava indo lá despachar com o juiz um processo. No imaginário, né, por conta dessas concepções passadas de geração em geração, ele entendia outra coisa, inclusive violando prerrogativas. Então, olha, educar o olhar da sociedade. A OAB ela é um órgão de classe, mas é um órgão da sociedade civil, é um órgão que sempre, historicamente, engajado nas lutas democráticas. Todos nós fazemos o nosso juramento defendemos e juramos defender o Estado democrático de direito, a Constituição e os direitos humanos. Então, sim, é uma instituição que precisa dar o exemplo. Ela tem um papel educativo, um papel civilizatório, sem dúvida nenhuma. Não apenas por meio das ações jurídicas, mas por se engajar nos debates políticos, mas também tem que olhar para dentro, né? Não pode ser aquele santo chamado santo de barro, né? Santo com pé de barro. Então, ela tem que se engajar para a sociedade, na sociedade, nas lutas sociais, pelo avanço das políticas públicas, das políticas sociais de inclusão, mas ela também, interna corporis, internamente, fazer o seu papel, e é isso que está sendo feito agora. Ora, é um momento em que está aqui a doutora Mônica, 30 anos na advocacia, uma advocacia brilhante, é sócia de um escritório Cortês, da JS, um grande escritório trabalhista aqui no Rio de Janeiro. Olha, e demorou 91 anos, que a OAB completa, do Rio completa agora, para que uma pessoa com esse perfil, e ela não falou, ela também tem inserção acadêmica, fez mestrado também em Direito. Então, 91 anos para uma pessoa com esse perfil poder ocupar um cargo dessa diretoria. Não é por falta de competência, não é por falta de talentos. Existem talentos, o talento dela sempre esteve aí e de outros colegas e colegas. Mas, Gustavo, eu queria até te fazer uma provocação. Eu queria até te fazer uma provocação seguinte. Eu acho muito interessante esse momento que a gente está vivenciando, e isso poderia, de repente, estimular ou influenciar de alguma maneira para que as instituições de Estado, tipo o Ministério Público Federal, Defensoria Pública, a magistratura, de uma maneira geral, também começassem a pensar em colocar as cotas para concursos públicos. O triste no meio dessa história é que qualquer profissional, independente da cor, da sua origem, ele vai entrar numa estrutura bastante arcaica, né? Uma estrutura que defende, de fato, interesses de classe. Porque o Poder Judiciário do nosso país ele diz o direito e quem faz o direito não é o povo, infelizmente, né? Teoricamente, sim, porque vota, você é professor de Direito Constitucional, você sabe disso. Mas eu queria essa a tua visão sobre se esse tipo de iniciativa da nossa classe, da nossa instituição, se ela, de um certo modo, ela pode motivar que as instituições, outras também de Estado, adotem a mesma postura. Pois eu espero que sim, Fernando, espero que sim. A OAB sempre esteve na vanguarda dos debates sociais. A OAB sempre esteve na vanguarda
dos processos de inclusão e da defesa da democracia. Sempre foi uma instituição de vanguarda. Então, nesse momento de inflexão histórica, onde nós vemos aí, como você bem trouxe aqui, né, reconhecimento por foto, população negra, toda essa que a questão racial ela realmente ganha contornos mais agudos, ou melhor, mais amplificados por conta da mídia, porque a violência estrutural, a violência institucional dos órgãos repressores contra pessoas negras sempre existiu, mas o que não existia era um celular filmando, né, o assassinato em tempo real. Isso não existia. E agora nós temos várias cenas de assassinatos de pessoas negras pelas forças policiais, filmadas. Isso não existia. A tecnologia nos permitiu isso. Isso, então, talvez tenha amplificado, né? Então, a razão pela qual talvez nós estejamos aqui nesse momento. Então, amplificado esse drama social que o Brasil desde sempre vive. Então, sim, entendo sim que o papel institucional da ordem pode ser, neste momento, de servir de exemplo, de farol, de guia, de orientador, ou de inspirador, pelo menos, para as outras organizações do Estado. Ora, nós já tivemos, né, o próprio Itamaraty com essa política, né, o nosso órgão, a nossa diplomacia, que é uma das melhores diplomacias do mundo, né, desde lá dos tempos lá do Águia de Haia, né, até atualmente, sempre considerado. Nós somos o país que abre as falas na ONU, historicamente. Então, a nossa diplomacia no Itamaraty já vem adotando esse programa, que na verdade não é só a cota ali no concurso, mas todo um programa de apoio e de formação de ações afirmativas, os partidos políticos, de uma maneira geral, as listas partidárias, agora a Ordem dos Advogados em todo o país e no Conselho Federal, e, quiçá, esses bons ventos da mudança, da inovação e da inclusão cheguem também aos outros órgãos do sistema de justiça, Ministério Público e a magistratura. Olha, e com essa fala, doutor Gustavo, a gente vai encerrando aqui o nosso papo. Queria agradecer muito aos senhor e a senhora que estão aqui conosco hoje, a vocês que estão nos acompanhando, porque tem uma coisa muito bacana aqui no nosso encontro de hoje. Nós estamos com 2 profissionais aqui extremamente qualificados, e vocês sabem disso. Vocês inspiram outros também jovens, outras meninas negras, meninos negros que estão fazendo direito, que estão sonhando com uma profissão bacana, uma profissão que ajuda a gente a dirimir os nossos problemas sociais, que luta pela justiça, pela democracia, pela inclusão. Então, o nosso papo de hoje ele é muito maior, ele vai muito além do que apenas uma pequena entrevista. Então, eu queria agradecer mais uma vez o doutor Gustavo Proença, ele que é doutor em Direito pela UERJ e também professor de Direito Constitucional, e também a doutora Mônica Alexandre Santos, secretária adjunta da nossa OAB aqui do Rio de Janeiro e também vice-presidente da ACAT, Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas. Gente, eu vou ter que encerrar aqui agora porque a gente passou do nosso tempo aqui, mas a gente vai voltar novamente, certamente, a abordar outros temas aqui, enfim, temas muito importantes relacionados à nossa sociedade. Hoje foi só um pontapé inicial. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Gustavo, muito obrigado, doutora Mônica, e até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau.